Nós hoje no DF, ativas, cantando com música, nós somos 39 mulheres cantando, 17 big girls que estão em crios mesmo, tem mais de 10 DJs e grafiteiras, a gente perdeu as contas. Por que eu sei os números? Estou escrevendo um livro para contar um pouco da invisibilidade das mulheres do hip hop no Distrito Federal. A gente precisa sair dessa invisibilidade, a gente precisa mostrar, ó, nós estamos vivas e a cultura não está nos abraçando. Eu assistia o sol nascer, mudei tudo, visão, sentido ser. Lutei pra acontecer, pra hoje negra livre eu poder ser. Cheguei aqui, caía ao anoitecer, e com meu brilho fiz logo acontecer. Pra mim e pra você nada de portas fechadas, nem janela, muito menos grades trancadas. Pra liberdade a direção machista é um alerta. Sou guerreira, correria, sempre com a mente aberta. Deixe-me ir, ganhar o mundo, pé na estrada. Minha história, a fortaleza da minha caminhada. Eu sou Vera Verônica, tenho 38 anos, mas já falo que tenho 40. Tô amando a cidade. Doida pra que ela chegue. Quando ela chegar eu vou ficar um tempão nela. Tô curtindo essa maturidade que a adolescência não me proporcionou. Tenho 38 anos, como eu disse, sou mãe da Lana. Tenho um companheiro chamado Nego Dé, que tá aí nessa trajetória comigo. E me iniciei na vida do rap muito cedo, aos 12 anos, né? Eu comecei a cantar rap. Fui a primeira mulher a desbravar isso, nem sabia que era. Eu sou Carly Ayô. Na verdade, meu nome é Carlione, mas eu não gosto muito do meu nome, eu acho o nome muito... As pessoas dizem que é um nome forte, um nome bonito, mas eu acho o nome muito sério, né? Então eu resolvi usar só Carly. E eu queria fazer uma assinatura diferente, então eu fui atrás do Yorubá e andei pesquisando algumas palavras em Yorubá e achei Ayô, que significa alegria. Então, a primeira fase da minha vida, eu não sorria. Então, quando eu tive esses problemas na vida, eu deixei de sorrir, por incrível que pareça. E na segunda fase, como eu falei, eu passei a sorrir bastante. Então eu achei que Ayô fazia todo sentido e resolvi adotar esse Ayô no final. Bom, a Fabigirl é agora uma mulher, né, de 34 anos, preta, de periferia, dançarina de breaking e que ama muito a cultura hip hop. Aí aos 18 eu realmente comecei a dançar breaking. O grupo Afros Hip Hop na época convidou algumas pessoas, também de Planaltina, do Vale do Amanhecer, e eu comecei a treinar com eles. E aí minha história começou a ir para outros lugares até Best Girls. Eu sou Savana, esse é meu nome mesmo. Sim. Sempre me perguntam se é meu nome, né? Mas não é artístico, é Savana mesmo. E eu sou natural de Imperatriz, no Maranhão. Vivo aqui na Samambaia desde 90, desde quando vim pra cá. E a minha caminhada como DJ, ela começou primeiro pela minha afeição à minha própria cultura mesmo, periférica e tal, do hip hop. E depois porque eu comecei a colecionar discos. Eu costumo dizer que eu atendi o chamado das ruas. Como eu tinha os discos, então os meus camaradas que eu conheço, eles sempre falavam, não, você tem que tocar. Eu demorei muito também para gravar o primeiro CD. Meu primeiro CD foi gravado em 2002. Comecei em 90, aí em 92 a primeira música, 2002 o primeiro CD. Por quê? Grana. O jovem de periferia, ele não dá conta, e é por isso que muitas mulheres e homens pararam. Porque não dá conta de ter um emprego de office boy e bancar um CD. Comecei a cantar rap numa época em que era normal uma mulher apanhar e aí chegar na padaria para comprar um pão com aquele olho roxo e ninguém perguntar nada. E aquilo me deixava assim atônica, porque assim, esses tipos de violência, principalmente física da mulher, minha mãe nunca passou por isso, né? Então aquilo me incomodava.
E aí me incomodou muito mais pelo fato da minha obesidade. Eu sempre fui muito gorda, muito grande, e eu não me encaixava nos padrões de nada, nem da estética da roupa, nem da música, né, nem quem estava na televisão na época. Então eu sempre me senti deslocada e cheia de estereótipos. Muitas coisas e muitas memórias dessa época, elas sempre vão me remeter à minha mãe. Porque ela sempre falava, né? A gente morava num lugar muito pobre e muito, como eu vou dizer, precário de cultura. A gente morava num prostíbulo chamado Posto 7, que não existe mais, né? Mas era a rota de prostituição entre o DF e o Goiás. Os caminhoneiros que vinham para construir Brasília paravam lá. E ela sempre falou, olha, vocês podem viver onde for, mas vocês não precisam se contaminar, né, com o lugar. Então minha mãe, ela é essa peça central em tudo na minha vida, né? Na questão da roupa, né? Que é o que a gente produz, é o colar, é o turbante, que é a minha coroa, são os brincos, e a gente comercializa e a gente faz com que outras mulheres se sintam bem com essa roupa, porque a gente só faz roupas grandes, né? A gente tem uma especificidade de roupas grandes, a gente não chama de plus size, a gente chama de roupa grande. As mulheres, elas têm vários corpos, né? Várias formas, essas formas elas precisam ser exaltadas. Então com a minha mãe é que eu fui aprendendo tudo isso, não foi na academia, não foi só a vivência do rap, foi com ela. Eu digo que eu sou muito abençoada, né? Minha mãe sempre deu pra gente um rumo, né? E eu acho que com o rap eu consigo dar alguns direcionamentos para as mulheres que ouvem as músicas ou para as mulheres que começam a cantar a partir da minha música. Eu digo que eu não sou artista, eu digo que eu sou uma artivista, porque eu sou mais ativista do que artista. Eu vim pra cá, pra Brasília, eu vim pra São Sebastião e minha família toda veio pra cá, não, metade da minha família veio pra cá, muitas pessoas da minha família. E nessa fase foi que eu comecei a desenhar, que eu comecei a encontrar algumas imagens assim, perceber a vida das pessoas e comecei a retratar. Mas eu não tinha a menor ideia do que eu estava fazendo, assim, que ia chegar nesse ponto, né, de me considerar artista. Essa fase, minha vida começou a ficar muito ruim, porque eu descobri o racismo nessa fase, descobri a gordofobia nessa fase. Então, a parte em que eu morei lá em Minas, a gente era muito inocente, todo mundo era simples, todo mundo de pé descalço. Apesar de vir de uma família negra, a gente não tinha essa conversa de, olha, minha filha, você é negra e as pessoas não entendem isso, as pessoas podem usar isso para te machucar. Então você tem que agir dessa forma, você tem que se defender. Não tinha isso. Então o que a gente ouvia dentro de casa é abaixa a cabeça e volta para casa. A parte da escola, os xingamentos, né? Foi quando eu descobri que tinha alguma coisa errada em ser negra. Errada, né? Você fica se perguntando, o que tem de errado comigo, né? O que eu devo fazer para mudar a minha aparência? E no caso da raça, não é como emagrecer. Então, assim, se eu era gordo, sofria gordofobia, eu podia pensar, tá, eu posso emagrecer e mudar isso. Mas você é negra de manhã, de tarde, de noite. E as pessoas usavam isso como xingamento. Então, era ruim. Hoje eu vejo como era ruim não saber se defender, porque a minha família era uma família grande, mas uma família um pouco desunida. Então chegou uma fase que a minha mãe conheceu uma pessoa e resolveu ir morar com essa pessoa. Eu tinha 14, 15 anos na época, e ela fez as malas, ela recolheu tudo que tinha em casa, foi embora e me deixou em casa com uma trouxinha de roupa. E eu consegui um emprego logo em seguida e eu mobiliei a casa, né? Só que aí veio uma outra fase mais difícil, que foi a morte da minha tia, que era uma pessoa que me ajudava muito. E com a morte da minha tia as coisas ficaram ainda mais complicadas. E a minha outra tia resolveu me expulsar de casa. Então, com essa expulsão foi que eu vim parar aqui. Eu fui acolhida pela Leísa. E assim que eu cheguei, ela me mostrou esse espaço, que é o Meridiano. E aqui eu comecei a produzir bastante. Foi uma fase que eu produzi muito, porque eu estava bastante angustiada, bastante triste com essa situação, né?
E dessa angústia surgiu até uma série que é O Dia que eu Matei Minha Mãe, que eu uso essa frase para falar sobre esse corte do cordão umbilical. E da forma como minha mãe cortou esse cordão, foi abrupta, né? Foi uma forma muito dolorosa. E essa série veio nessa fase de limpeza, de expulsão dessa tristeza toda. E aí eu fui atrás da minha mãe, eu conversei com ela, nós nos abraçamos, entendeu? Ela chorou, eu chorei, a gente reatou. E aí a primeira coisa que a minha mãe fez quando ela me abraçou foi assim: ô minha filha, muda esse cabelo. Então assim, a minha mãe continua na química, minha mãe ela não é uma mulher preta na visão dela, porque quando as pessoas dizem Rita, você é preta, ela se sente profundamente ofendida. Então é um esclarecimento que eu já tenho e que é riquíssimo pra mim, porque hoje se alguém me chama de preta é um elogio, é tipo, chama de preta mesmo, entendeu? Não vem com moreninha não. Então essa compreensão do ser negra, essa compreensão de raça e da força disso é muito, muito linda pra mim. Então, se no meu trabalho eu pinto a mulher negra, é uma homenagem a essas mulheres de São Sebastião que não se percebem, que não sabem que... Ai, ela vai chorar. Que não sabem que isso é mais um símbolo de luta, de coragem, de poder numa cidade que você olha agora para São Sebastião e você fala, nossa, é uma cidade que cresceu, uma cidade que tem comércio, que as pessoas conseguem emprego, mas tem muita gente ali dentro que a situação não mudou. Hoje em dia toco em festas maiores e tal, mas meu prazer maior é estar nesses ambientes onde o underground fica em evidência, onde a cultura hip hop de fato é respeitada, né, e vivida realmente, né, onde faz parte da vida das pessoas. E lógico que foi ao encontro desse meu interesse também, me descobrindo como mulher negra, sabe, qual o nosso valor. Foi assim, Vera Verônica sempre foi notória referência, sempre foi, né, mas assim, na seara específica de DJ, né, nunca, fui meio carente de referências, assim. O que eu tô fazendo lá é político. O meu ato de tocar é um discurso. Eu tô dizendo várias coisas quando eu tô tocando. Inclusive teve uma festa onde eu fiquei chateada porque era um público altamente elitizado, né, que tava consumindo aquilo que eu faço, né, eu ali como um bicho no zoológico. É legal mesmo, né, os ricos vendo o hip hop acontecer, agora é super legal, agora tá super na moda, né. Então, e aí eu fiquei muito triste porque eu tava tocando morrendo de raiva e coloquei o Respect ali da Aretha Franklin, sabe? Just a little bit. Just a little bit. Só um pouco de respeito, sabe? A gente chegou aqui na Samambaia, como diz o Racionais, eu recebi o kit de esgoto a céu aberto e parede de madeirite, né? Moramos num barraco de madeirite com aquela família gigante toda, recém-chegada do Maranhão. Barraco de madeirite, lona, sem água, né? Água de chafariz. E foi nesse contexto mesmo. Meu pai era o único homem que tinha emprego no meio de, sei lá, 10 homens. Um microclima que os meus pais criaram, assim, eu falo até isso. Meu quarto também era rosa, pô. Rosa de madeirite. Madeirite é rosa. Pra quem nunca viu um madeirite na vida, madeirite é rosa, gente, né? Falo isso sempre. Então, meu quarto era rosa, de madeirite, sabe? E eu fui criada nesse microclima, assim, de... Não fartura exatamente, porque era aquilo. Eu não tinha brinquedo. Eu tinha meramente uniforme, cadernos, livros. Minha mãe sempre me deixou com a autoestima elevada em relação à minha aparência, assim. Não, é muito legal, seu cabelo é maravilhoso. A Xuxa, você vê, coitada, quase não tem cabelo, ela pagaria 3 milhões de reais para o seu cabelo. E eles não me estimularam formalmente com essa coisa de, né, da minha identidade visual e tal,
Mas eu fui percebendo, com a própria educação que eles me proporcionaram, que foi muito boa, de perceber isso, de buscar isso. De falar, olha, o meu avô buscava minhas referências negras, né? E na escola também não era confortável, né? Existe esse clima beligerante, assim, essa coisa, né? Esse visual, né? Esse tênis sujo, né? O sotaque do Maranhão, né? Toda a minha origem era questionada, porque eu faço parte disso. É minha história também, eu sei do que eu tô falando, sabe? Então tudo faz parte, não é nada aleatório e largado, assim, é tudo junto. E tudo isso, né, eu tô falando de hip hop, então tudo isso, lógico, totalmente arraigado na periferia. O hip hop é preto e o hip hop é periférico. Não se deve tirar a vista disso, desse conceito. E assim, Racionais, uma coisa que eu preciso falar também, Racionais foi fundamental para esse resgate, sabe? Foi prestando atenção mesmo nas letras e tal, né? De início, assim, citar Racionais, lógico que e outros grupos depois, né? Mas inicialmente Racionais, que resgatou a minha autoestima de negra e de periférica, sabe? A gente é massa, pô. A gente é massa demais, aqui tem coisa massa demais, sabe? E foi fundamental, Racionais, pro resgate dessa autoestima. E aí só coisa mais legal ainda eu fui descobrindo, né? E não só, né, de ter essa referência do Racionais, mas aqui, dos grupos daqui mesmo, né? Importantíssimos. Guindarte 121, Câmbio Negro, Álibi. Tudo isso foi importante no resgate dessa identidade, sabe? Engraçado que porque eu sou negra e durante muito tempo, antes até de entrar no hip hop, eu não me identificava como negra, né? Até porque as referências que eu sempre tive na TV foram mulheres brancas, né? De Malhação até novela das 23 agora, né? Tem novela até tarde. E pra mim sempre foi... Eu nunca alisei o cabelo, acho que começa por aí, mas eu sempre andava com o cabelo preso, bem amarrado, bem preso, né? E quando eu comecei a dançar, quando eu entrei no hip hop, eu comecei a ver pessoas que se assumiam, né? Assumiam a sua identidade, cabelo afro. Então a primeira coisa que eu fiz foi cortar meu cabelo e deixar ele afrozinho. Tudo isso nesse sentido de resgate mesmo, de entender desse universo, de me ressignificar desse mundo, de aceitar o meu nariz, o meu cabelo, a minha corporeidade em si. Então o hip hop me trouxe isso, desde as músicas, dos ritmos, até as cores das roupas, porque dentro do hip hop tem algumas pessoas que utilizam turbantes, uma espécie de túnica, coisas que eu via dentro da própria religião da minha avó, com os pais de santo e as mães de santo. Até os 16 anos eu vivi várias coisas, assim, bem delicadas. E aí, nesse processo, se perde muita coisa, né? Com 8 anos de idade, eu saí de casa para ir morar com minha avó. Peguei os cachorros, os brinquedos, coloquei no carrinho e fui para casa da minha avó. Essa foi a primeira vez. É muito difícil falar da minha mãe, né? Falar nisso, ela me ligou. Hoje? E ela tá aqui em Brasília? Ela trabalhava. Eu lembro que todas as coisas que eu queria de brinquedo, porque eu sou filha única, né? Ela me dava. Walkie-talkie, ficava na casa de uma amiga, eu ficava com o meu em casa, ficava direto dando interferência na TV. Sempre saía as nossas falas na TV e minha mãe sempre acabava descobrindo, assim, ou o vizinho, enfim. E eu me lembro bem dela até aí, assim, como referência. Mas antes dela começar nesse período, eu achava ela muito linda. E eu tinha uma admiração muito grande, porque as pessoas na rua falavam, né? Nossa, sua mãe tá sempre bem vestida, sua mãe é linda, sua mãe... E eu me achava, né, também bonita, porque filho de peixe, peixe é. Então, se minha mãe é bonita, então quer dizer que eu também sou bonita. Hoje, pensar com a cabeça que eu tenho, me dói, porque enquanto criança eu não tinha aquela consciência. Quando meus brinquedos, minhas coisas foram sumindo de casa, que ela começou a vender tudo, pra mim fazia parte do contexto ali, não entendia aquilo, né? E eu me lembro até hoje, eu tava
na escola e chegou um pessoal da polícia, não me lembro agora, acho que era civil, com uma palestra sobre drogas. Ali foi onde eu vi que minha mãe estava fazendo algo que... E eu fiquei desesperada, porque eu a amo muito, eu sempre amei muito, né? E quando eu vi que era drogas e que fazia mal, e quando foi aparecendo as fotos dos problemas que traz, de saúde, enfim, eu fiquei louca. Eu cheguei em casa e já falando pra ela parar. Eu lembro que no telhado de casa, aquelas telhas Brasilite, que esquenta pra caramba, eles escondiam as drogas ali. Eu cheguei em casa e empurrei tudo assim pro outro lado. Me lembro até hoje que eu ficava jogando tudo, as drogas pro... E toda vez que ou chegava alguém em casa pra usar droga ou qualquer coisa, eu pentelhava. Eu fazia de tudo pra não rolar lá. E fora aí, eu sofri vários abusos sexuais de vizinho, de pai, de amiga. E ela não tava lá. Então... Porque ela tava nesse período. Mas assim, na época eu também achava que aquilo era normal. Era normal um homem fazer aquilo com criança. Mas hoje, com a cabeça que eu tenho hoje, quando eu penso, dói, saca? Eu tive realmente uma criação maravilhosa, assim. Minha mãe, eu falo pra galera, eu não deixo de fazer coisa errada, não é por medo da polícia. Eu tenho medo da minha mãe. Minha mãe é uma maranhense braba. Demais. Muito mais brava que a polícia, sabe? Minha mãe me teve muito nova, ela me teve com 18 anos, né? Parte de tudo que ela viveu, eu tento às vezes justificar pelo fato dela ter sido muito jovem e ela não ter vivido a vida dela. Pô, eu tenho 34 anos hoje. Eu fico imaginando ela, saca, me tendo com 18 anos. Eu ainda tenho muitos ressentimentos, assim, em relação às pessoas do mundo, justamente por causa do padrão. Então, assim, eu sou uma mulher completamente fora do padrão. E, às vezes, eu percebo que fica essa coisa, assim, de você é mulher, negra, gorda, mas você é artista. Então, tipo assim, como se o artista salvasse. Como se essas três coisas fossem ruins. Eu não tenho um amor muito grande por mim. As pessoas falam, você precisa se amar. Eu não me amo, não me supervalorizo. Mas eu entendo que isso é importante, que eu sou uma figura importante. Até pelo trabalho que eu faço, que é para o mundo, né? Que é para as pessoas. Então, se eu não estiver aqui, o meu trabalho ele não vai ser produzido. E aí eu tento compreender a minha importância aqui através da arte. Porque é o que eu faço de melhor. E amo. Muitas vezes as pessoas me param na rua, principalmente por causa da pintura. Não é a pintura original africana, né? É a feita lá em casa, mas quando a mulher africana se pintava, né? Era para ir pra guerra. Era o símbolo, e eu acho que a gente está numa luta constante todos os dias por reconhecimento, por valorização, pelo fim desse genocídio da nossa juventude, porque enquanto a gente está conversando aqui, quantas mulheres não apanharam, engoliram seu choro porque elas não têm para onde ir, porque elas não acreditam nessas políticas públicas que dizem que tem uma casa-abrigo que qualquer um pode encontrar, né? Quantos jovens não estão com a mão na cabeça sem saber o que vai, né, dar para o filho comer à noite? Quantas mães não estão chorando porque perderam um filho ontem? Então, assim, são tantos os dilemas sociais, né, que eu acredito que o meu corpo, ele é político. Então, eu sou esse empoderamento. Sou negra, sou livre, vim trazer meu revide. Enquanto houver mina negra, Dandara vive. Gritaram-me negra, negra. Sou negra sim, sou livre sim. Livre das amarras das correntes, das chapas dos pentes. Ancestralidade presente. Em cada verso sou o empoderamento. Pra minhas irmãs vou passar discernimento do que ser engajada, envolvida, fazer revolução com estilo de vida. Respeita as pretas, Luísa, Maria, Sueli, Anastácia. Respeita as pretas, Aqualtune, Marim, Benguela, Tia Ciata. Respeita as pretas, Benedita, Lélia, Gonzalez, Leci. Respeita as pretas, Dona Diana, eu, você e várias por aí. Sou negra, sou livre,
Vintroze a minha pitre. A quanto o